Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? É sempre muito bom poder fazer companhia para você e aproveitar para ministrar uma palavra para o seu coração. Afinal de contas, como nós precisamos ouvir a palavra, não é verdade? E hoje eu vou responder algumas das perguntas que me chegaram através do Instagram. Eu vou responder algumas perguntas que chegaram. Perguntas sobre pais e filhos. Então, vamos para o nosso momento devocional para a família de hoje. Antes de responder às perguntas sobre pais e filhos que vieram através do Instagram, você já conhece a nossa casa de recuperação de casamentos? Eu estou muito feliz porque nós estamos alcançando centenas e centenas de casais através da nossa casa de restauração de casamentos. É um lugar de milagres. Quem passa por lá, nunca mais sua vida conjugal é a mesma. Nós já recebemos mais de 1.200 casais desde a inauguração. Nós temos um espaço onde os casais chegam, fica conosco, quinta, sexta, sábado, domingo. A maioria chega com o casamento estragado, doente, na UTI conjugal e voltam com o casamento restaurado. Se você está precisando, conhece alguém que está precisando, entra nesse site que aparece na sua tela, casamentocurado.com.br e venha passar por esse processo de restauração e cura para o seu casamento. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Quando o marido coloca os filhos em primeiro lugar, o que fazer? Quando o marido coloca os filhos em primeiro lugar, o que fazer? Os casais precisam entender que Deus vem em primeiro lugar, o cônjuge vem em segundo lugar, os filhos vêm em terceiro lugar e assim sucessivamente. Quando invertemos essa ordem, corremos o risco de experimentar um fracasso. A esposa precisa entender que antes dos filhos vem o marido. E o marido precisa entender que antes dos filhos vem a esposa. Se inverter essa ordem, teremos problema. Eu até respondi para uma esposa aqui o seguinte: olha, marido é permanente, os filhos, quando chegar na idade da emancipação, eles vão embora. Você já parou para pensar nisso? Os maridos deveriam se preocupar um pouco mais com isso e as esposas também. Vamos para mais uma pergunta aqui, olha. Os filhos participam de tudo na igreja e os adultos apenas vão aos cultos. O que fazer para mudar isso? É interessante que quando a gente lê Deuteronômio capítulo 6, está escrito assim, olha, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração e as inculcarás a teus filhos. Ou seja, na palavra Deus está dizendo que a sua palavra primeiro precisa estar no coração dos pais para depois os pais inculcar, colocar, plantar no coração dos filhos. E quando você lê o último versículo de Malaquias, está escrito assim, olha, e converterei o coração dos pais aos filhos. Preste atenção, quem deveria estar sendo exemplo para os filhos são os pais. Quando essa mulher diz que os filhos, jovens e adolescentes, estão envolvidos com tudo na igreja, mas o pai apenas os leva, é uma inversão dessa ordem. Converterei o coração dos pais aos filhos. A palavra estará primeiro no coração dos pais, para depois eles plantarem no coração dos filhos. Eu preciso ser o exemplo para os meus filhos. Eu preciso ser uma inspiração como discípulo piedoso para os meus filhos, Douglas, Letícia e Pedro. Uma outra pergunta aqui, ó, de uma mãe. O que fazer para o seu filho ter vontade de estar mais na igreja? Uma das coisas que afasta os filhos da igreja é a forma como os pais falam da igreja,
dentro de casa. O que eu tenho aconselhado para os pais? Promovam a igreja dentro de casa. Falem bem da igreja dentro de casa. Mostre a beleza da noiva de Cristo dentro de casa. Alguns pais, não estou dizendo, minha querida, que é o seu caso, por favor, eu apenas estou dando uma orientação e um conselho. Alguns pais falam mal da igreja dentro de casa, falam mal dos pastores da igreja dentro de casa, falam mal das pessoas que se comportam errado dentro de casa. Aí os filhos vão ouvindo e pensando assim: se esta igreja é como os meus pais desenham aqui em casa, eu prefiro não ir na igreja. Agora, amar a igreja também depende da forma como os pais educam seus filhos desde pequeno. Por exemplo, eu fico vendo assim, o meu filho Douglas e a Valéria, sabe, eles pedem para a Luísa, que é pequena, e para o Davi, repetir com eles frases como: eu amo a igreja, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, eu amo a família, todos os dias, antes de deitar. Preste atenção, se os nossos filhos são educados desta forma, desde pequeno, ensinados a amar a Bíblia, amar Jesus, amar a igreja e amar a família, o que vai acontecer quando eles crescerem? Eu fiz isso com os meus filhos, fiz isso com a Letícia, fiz isso com o Douglas, fiz isso com o Pedro. Hoje eles são adultos e apaixonados por Jesus e apaixonados pela igreja. Esse é o caminho para que os nossos filhos amem a igreja e queiram se envolver com tudo o que a igreja está fazendo como agente do reino de Deus. Uma outra pergunta aqui, ó. Meu esposo se dá muito bem com as filhas, mas com o filho ele não tem paciência. Aqui está uma outra questão séria. É claro que tem filho que tem um comportamento melhor do que o outro. Tem filho que aprende mais rápido do que o outro. Tem filho que é mais crente do que o outro. Agora, como pai, eu preciso ser discipulador de todos. Como pai, eu preciso pastorear o coração de todos. Como pai, eu preciso dar atenção para todos. Como pai, eu não posso fazer distinção, acepção de nenhum deles. Preste atenção, Jacó deu preferência ao seu filho José, o caçula, o filho do ventre da mulher que ele amava demais. E ele tratou José de uma forma especial e diferente em relação aos outros. Ele criou um grande problema dentro da sua própria casa. Houve um ódio, inveja, um sentimento de rejeição que foi gerado no coração dos outros. E isso trouxe um problema muito sério. Leia a história em Gênesis, leia a história no livro de Gênesis, a história de José, seus irmãos, sua família, seu pai. Então, os filhos, na medida do possível, devem ser pastoreados, discipulados, educados, disciplinados da mesma forma. Vamos para mais uma pergunta. Qual a melhor idade para conversar sobre sexo com os filhos? Qual a melhor idade para conversar sobre sexo com os filhos? A partir do momento em que ele começa a compreender as coisas básicas da vida. É claro, quando a criança é muito pequena, a linguagem é aquela linguagem muito sutil, muito ingênua, mas não deve mentir para a criança. Agora, na proporção que essa criança vai crescendo, vai mudando a sua linguagem para que as coisas se tornem cada vez mais claras. Eu aconselho você a ler bons livros que nós temos hoje em editoras evangélicas sérias, onde ensina de uma forma muito inteligente, prática e sábia a falar de sexo para as crianças. É papel dos pais ensinar sobre sexo e sexualidade para os seus filhos. Não abra mão disso.
Não deixe os seus filhos aprender sobre sexo e sexualidade na escola ou na rua. Leia bons livros. Leia bons livros. Como falar de sexo para os filhos, para as crianças. Sabe por quê? Porque nem sempre quem está ensinando na escola tem os mesmos valores que você tem. Pensa como você pensa à luz das Escrituras Sagradas. Gostaria que você pensasse sobre isso. Eu quero responder uma última pergunta, porque eu achei muito pertinente. Tenho um filho de 16 anos que me assumiu que gosta de menino e menina. Um conselho, por favor. Preste atenção. Só de ele falar que gosta de menino e de menina, significa que na sua adolescência nada está definido ainda. Nada está pronto ainda. Esse menino está num processo de formação, ele está ainda na adolescência. Por isso, não leve a sério o que ele está falando no sentido de assunto fechado, definido. Não. Seria muito importante que você conversasse com ele, buscasse a ajuda de um profissional. Por quê? Porque ele está confuso. Na mente dele há uma confusão em relação à sua sexualidade. De repente, com a ajuda de um profissional, ele vai entender o que realmente ele deseja. Se ele está falando que tem dúvida em relação à sua sexualidade, significa que ele está precisando de ajuda para ter clareza em relação a essa confusão mental que está dentro dele. Não há motivo para se desesperar. Esse menino precisa de acompanhamento, de orientação e precisa de ajuda para que ele então faça uma decisão acertada na sua vida. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se você gostou, mande a sua pergunta aqui, ó, nos comentários. Se você gostou mesmo, clique aqui, ó, no gostei. Clique no gostei. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, divulgue o meu canal para os seus amigos, familiares, na sua igreja, na sua escola. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.